Fala galera, eu sou Wallace Almeida e você está no Programa para Android. Roda a vinheta aí enquanto eu tomo um chimarrão daqui. Descendo um pouco mais. Então galera, seguindo aí a segunda semana de quarentena aqui no Brasil, hoje eu vou fazer um vídeo respondendo a uma dúvida que o Cristiano Marçal mandou no post meu lá em um dos grupos do Facebook que eu publico. Ele perguntou assim: boa noite, como faço para fazer uma imagem, fazer a função de botão para ir para uma segunda Active no Android? Bem, eu fiz um post lá sobre como criar a função do botão faz uns 3 dias mais ou menos. E ele perguntou como é que fazia para que não um botão, uma imagem fizesse a função de botão. E também que ela chamasse uma outra activity, chamasse uma outra tela. Então a gente vai fazer isso como sempre do zero. Eu vou acompanhar vocês do início ao final do código e vamos ver se é funcionando. Bora pro código? Bom galera, então eu estou aqui mais uma vez com uma Empire Activity aberta. Não tem necessidade de criar um layout maior que isso. E vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou começar vou fazer dessa vez pelo modo gráfico, tá? Como eu falei, a preferência aqui do canal vai ser sempre eu criar os layouts pelo modo gráfico, utilizando os recursos de arrastar e soltar aqui, para a galera que está começando agora, que não tem muita familiaridade com o código ainda, ter tempo de se adaptar a isso. Aí eu particularmente prefiro criar os layouts aqui direto pelo código, mas eu entendo que talvez seja mais fácil para a pessoa que está começando a se adaptar utilizar o recurso aqui de arrastar, que o Android Studio fornece, então não tem por que ter preconceito com ele. E posteriormente, à medida que for fazendo pequenas alterações aqui no que ele cria com arrastar, acaba criando o código do mesmo jeito, o pessoal vai pegando aí familiaridade com essa parte de texto, beleza? Então vamos lá, começando aqui, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou apagar esse Hello World aqui que não tem utilidade para nós nessa tela. E vou botar uma imagem, um image view no caso. Ele já pede aqui automaticamente para selecionar o que eu quero nele. Não vou enviar nenhuma imagem diferente, tá? Vou pegar aqui uma imagem nativa aqui do Android Studio mesmo, deixa eu ver o que pode ter algum significado aqui no que vamos criar. Vou usar aqui o bonequinho com a bandeira sempre. Beleza, tá lá, ele está reclamando aqui de novo que o constraint não está feito, então vou botar aqui aqueles valores de margem em todas as posições. Vou jogar aqui um 0, 0, 0, 0, que ele fica centralizado. Tá lá o nosso bonequinho. Então, criado no layout, vou dar um run app aqui para ele abrir o app para a gente, só ver se a centralização ficou realmente correta como a gente esperava. Deixar ele instalar aí o app. Está instalando aqui ainda. Enquanto ele instala, eu vou criando logo nossa variável aqui na nossa mainActivity.java. Então, é um image view, né? Apesar de que a gente não vai usar. Claro, eu estou exibindo uma imagem, né? Mas o objetivo principal aqui é usar como um botão, como eu já falei no início do vídeo. Carregou já, vamos ver. Beleza, está nosso image view lá no centro da tela, independente do tamanho da tela do dispositivo. Então, voltando aqui, eu vou criar image view. O que eu vou chamar? Vamos ver lá no ActiveMain.xml qual o ID que ele colocou. Vamos lá, ele colocou um ID ImageView, um ID genérico, tá? Mesmo esse app sendo bem pequeno, ele provavelmente só vai ter essa variável, não vai ter mais nenhuma, mas é bom a gente sempre seguir as boas práticas. E uma delas é criar um nome para a variável que realmente localize quem não trabalhou nesse código.
tá? Se amanhã ou depois alguém precisar vir aqui no meu código e fazer alguma correção nele, o ideal é que o código esteja o mais explicado possível. Eu não vou nem falar sobre os comentários, blocos de comentário no texto. Falar realmente do básico, a criação de ID. Então, isso aqui é uma image view que está em algum lugar, né? Está no meu activity underline main. Então, o que eu poderia? Primeiro, ela não vai funcionar como image view, vai funcionar como um botão. Então, para mim, fica bem lógico que o nome seja botão. Botão underline activity underline main. Pronto, eu já sei que é um botão que está na activity main. Tá? Facilita bastante. Então, quando eu chegar aqui e for determinar image view, é uma variável que eu estou criando, tá? Do tipo image view, que tem um nome. Eu posso colocar qualquer nome aqui, mas da mesma forma, se eu chegar aqui na minha image view do código e chamar apenas de image view, pô, já complica, porque aqui eu tenho uma variável chamada botão underline activity underline main. E aqui eu tenho uma variável chamada image view, e ambos são a mesma coisa, eu vou ligá-los aqui embaixo. Então o ideal é que eles tenham o mesmo nome para facilitar o entendimento de quem não trabalhou no código e nosso também, porque se a gente pega um projeto grande com 200, 300 variáveis e 5, 6, 7 telas diferentes, isso aqui se torna muito confuso. Então vamos lá, botão underline activity main. Pronto, fica bem mais fácil, eu já sei que esse cara é esse cara aqui. O que eu vou fazer aqui dentro do nosso onCreate? Vou dar um find view by ID. Então vamos lá, botão. Aqui eu já falei sobre isso, mas eu vou falar novamente. Um recurso bem legal do Android Studio e de outras ideias também, mas como o nosso foco aqui é o Android Studio, quando eu começo a digitar alguma coisa, ele já faz as sugestões de autocompletamento. Então, se eu boto BO, ele me dá aqui duas sugestões principais. Uma, chamar a variável que eu criei lá em cima, chamada botão underline activity underline main. E a outra é criar um boolean, uma variável boolean. Não é o caso, eu quero realmente isso aqui. Seleciono ali e dou um tab. Igual, né, que eu vou atribuir alguma coisa para ele. Find. Aí, novamente, eu quero botar um find view by ID. Eu dei o fin, ele já me deu todas as funções aqui que começam com fin. Se eu não lembrasse exatamente qual era, pô, fica bem mais fácil de me relembrar aqui. Então, find view by ID, buscar a view pelo ID, né? Qual ID que eu coloquei lá? Agora fica fácil, não? Se eu não tivesse botado o mesmo ID, eu precisaria vir aqui, olhar para me recordar. Só que, pô, eu sei que eu criei aqui com o mesmo nome que lá. Então é r.id, o ID da classe R, né? E ele também já me sugeriu aqui. Ele já pegou todos os ID que tem lá. Alguns próprios do sistema, mas criados manualmente tem esse aqui. Botão underline activity underline main. Dou um tab aqui. Ele autocompletou. Vou fechar aqui a linha com ponto e vírgula. E tá pronto. Agora esse botão aqui do meu código está ligado a esse botão aqui do meu layout. Front-end ligado com back-end. Ou back-end ligado com front-end, dependendo da ordem que a gente esteja falando. E como é que eu vou botar a função de clique na imagem? Da mesma forma que no botão. Eu criei um vídeo aqui há um tempo atrás falando sobre como botar a função no botão. Vou deixar o card aqui caso vocês queiram dar uma olhada lá, é bem mais curto. Mas de qualquer jeito eu vou fazer aqui também. Botão Active Underline Main, mais uma vez ele facilitando aí o autocompletar. Ponto, Set on Click Listener, já sugeriu lá. New, View on Click Listener. Quando eu der o tab aqui, ele não só vai completar a linha, como vai criar tudo que essa função de clique necessita para funcionar. Já criou aqui um método Public Void on Click View. Beleza? Eu clique na view. E beleza, eu posso dar prosseguimento no teste aqui, mas uma prática que eu tenho que me ajuda bastante é antes de prosseguir, não no clique do botão, porque o clique do botão é o que mais acostumado, né? Mas quando eu estou criando alguma coisa nova, antes de eu prosseguir, para eu ter certeza que está funcionando, eu uso
o log.d. O que é o log.d? Ele imprime alguma coisa que eu determinar aqui no terminal do nosso Android Studio. Como é que ele funciona? Eu vou digitar aqui log.d, abre e fecha aqui o ponto e vírgula, ele está reclamando que a classe não existe aqui ainda. Clicar em cima, dar um Alt Enter para importar, beleza. Qual a sintaxe do log.d? Primeiro é uma tag. O que é uma tag? É algo que vai identificar que é esse comentário que eu estou fazendo, que é isso aqui que eu estou imprimindo nesse ponto aqui. Por exemplo, a minha tag vai se chamar click. Tá? Por que tem que ter uma tag? Porque eu posso ter vários logs.d no código, um muito próximo ao outro. Eu posso ter aqui um aqui dentro do click e um log em seguida. Então, para identificar qual é esse, eu boto essa tag aqui que vai ser impressa junto com a minha mensagem também. Vírgula, a mensagem que eu quero colocar. Aí ele já botou as etiquetas aqui, ó, tag, click, a mensagem ainda está em branco. A mensagem que eu vou colocar aqui pode ser qualquer uma, entre aspas, claro, porque é uma string. Vou botar aqui, imagem clicada. Beleza? Uma observação aqui do log.d é que a mensagem pode ter qualquer tamanho, mas a tag tem um limite. Vamos ver aqui. Ó, já reclamou. The login tag can be at most 23 characters. Opa. Was 64. Beleza? A tag pode ter no máximo 23 caracteres. Eu digitei 64. Então vou apagar aqui. Por quê? Porque não tem motivo para essa tag ser grande. Ela é só uma marcação para a gente saber onde eu estou, o que eu estou imprimindo. Já a mensagem, sim, ela pode ser maior. Se eu vier aqui e botar muito maior do que estava antes, ele não reclama, tá vendo? Mas não é nosso objetivo também. Então tá lá. O que vai acontecer? Quando eu clicar, quando eu fizer essa função aqui, né, que no caso será um click listener, vai imprimir isso aqui no terminal run aqui do nosso app. Então vou rodar aqui mais uma vez. Esse aí ainda é o app antes de reinicializar, ele está em install ali embaixo. Deixa ele terminar de rodar aqui. A gente já faz o teste. Fechou o app, vai terminar o install, vai dar um launch e vai abrir nosso app novamente. Beleza, vou abrir aqui o run. Aqui no nosso run ele aparece bastante coisa, ele loga tudo do app. Todas as interações do app ele está logando aqui, não necessariamente são erros, tá? São informações, então não precisa se ocupar com isso aí. Então vamos lá clicar no botão e novamente nossa tag, clique e a mensagem imagem clicada. Como você pode ver aqui depois da tag ele já bota automaticamente um 2 pontos, então ele ficou 2 vezes porque eu também escrevi 2 pontos aqui na minha tag, tá? E quantas vezes eu clicar, ele vai executar o que eu mandei, que no caso é imprimir essa mensagem. Beleza? Então, essa mensagem aqui não é mais importante para a gente. Eu vou parar aqui o app também, para ele que não tem necessidade dele ficar rodando aqui. Se deixar rodando também não vai fazer diferença nenhuma. E vamos seguir em frente. Nosso objetivo é chamar uma intent, uma activity, né, nova, através do clique na imagem. Então o clique na imagem já está funcionando, agora a gente vai ter que chamar uma activity nova. Então eu vou clicar aqui, pode ser em qualquer lugar, pode ser aqui, tanto faz. New Activity. Vou criar uma empty novamente, porque não tem necessidade de uma activity maior. O nome aqui eu vou deixar main2 activity de propósito para mostrar uma coisa aqui na frente. Como vocês podem ver, ele já criou aqui a main2 activity e criou activity_main2.xml. Pô, mas o nome ficou muito parecido, né? Main1, main2, pô, fui preguiçoso, não determinei outro nome, quero mudar agora. A forma correta disso é a gente utilizar o refactor. Clico com o botão direito na classe que eu quero mudar. Refactor, rename.
Então, de main.activity, na verdade, eu quero chamar de próxima tela. Tá? A classe ali, o padrão dela é sempre ser criada com M maiúsculo, ou melhor, com a primeira letra maiúscula, né? Como pode ver, tudo que ele sugere é sempre com a primeira letra maiúscula, então eu vou criar aqui próxima tela. E sempre que troca de palavra, a primeira letra da palavra é maiúscula também. Então, o T de tela é maiúsculo também. E refactor. Como você pode perceber, ele já mudou tudo interno à classe que tinha o nome dela. Você pode verificar aqui que o nome dela, public class, já mudou aqui também. Porém, o XML não. Então, o que eu vou fazer? No XML, eu vou fazer a mesma coisa. Vou clicar, vou até deixar ele no modo texto aqui. Vou clicar aqui. Refactor, rename. Só que no padrão aqui dos layouts, ele sempre começa com activity, underline, o nome da classe. Aqui tudo letra minúscula, mesmo a primeira, porém separa as palavras com underline, é o padrão também. Não é obrigatório, não quer dizer que só assim que vai funcionar, de qualquer jeito que você escrever aqui, desde que atendendo ali sem símbolo, nada, vai funcionar. Porém, o ideal é que a gente utilize o padrão recomendado, até por causa das boas práticas de programação, né? Se alguém vier pegar esse código no futuro, ele não vai ter dificuldade de se adaptar. Então, vai se chamar activity, underline, próxima, underline, tela. E vou dar um refactor aqui. Ele já se adaptou, inclusive aqui no meu próxima tela, onde ele dava o set content view aqui no layout para o nome antigo, ele já adaptou também para o activity próxima tela e o código funciona normalmente. Esse é o objetivo do refactor, tá? Nos facilitar. Eu poderia ter feito isso tudo na mão? Poderia. Alterar aqui o nome externo, o nome do arquivo, depois alterar aqui interno o nome da classe, aqui na verdade o nome externo do arquivo, aqui o nome interno da classe, mas ele poupa muito trabalho. Não vou criar nada aqui agora na classe, então vamos voltar para o main e vamos lá. O que eu preciso agora para fazer esse clique, chamar aquela tela lá? Primeiro eu tenho que determinar a intenção. Eu vou criar um intent aqui para o meu código, intent, uma classe intent. Eu vou chamar ela de intent mesmo, intent, igual. Ele está reclamando que a classe não existe ainda, então eu vou dar um alt enter, importei, pronto. Igual a new intent, uma nova intenção, new intent, fechar logo aqui. E a sintaxe aqui é context, botar um this, e a classe que eu quero chamar, próxima tela, ele já completou ali, ponto class. Pô, mas ele está reclamando. Por que ele está reclamando? Porque eu coloquei o context, this e this não é o context. Eu não quero mandar o context aqui do clique do meu botão, quero botar o context da minha tela. Então ele está aqui no onCreate. Quando eu estou aqui dentro, eu não consigo pegar pelo this. Então, por exemplo, se eu chegar aqui nesse intent, copiar daqui e botar para fora desse public void onClick, beleza, é this. É o context da minha aplicação, tá? Porém, aqui dentro não é this. Aqui vai ter que ser um getApplicationContext. GetApplicationContext e beleza, tá? Próxima tela, .class. E aí eu vou dar aqui um start. Start activity intent. Beleza? Então, eu determinei no meu intent o que eu quero chamar, mando o context e chamo próxima tela. E mandei dar um start nessa activity que eu criei aqui com o meu intent. Para a gente ver aqui se funcionou mesmo, vamos aqui dentro do layout, novamente aqui no modo gráfico, criar alguma coisa. É importante você verificar aqui que o Hello World, que é o nosso saudoso Hello World, né, quando a gente cria um novo app, tem aquela lenda, né, de que sempre que a gente aprende uma nova linguagem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um Hello World, senão você nunca vai ser bom naquela linguagem, né? O Android Studio já nos ajuda com isso, já cria automaticamente.
Só que as novas telas, né, que a gente cria depois, ele não bota o Hello World. Seria até útil para a gente aqui agora. Então vou botar um Text View aqui no centro. Novamente vou determinar os limites do constraint aqui para a gente ter certeza onde esse cara vai ficar. Posso vir aqui e botar 0 igual para todo mundo em todos os cantos, que ele vai ficar centralizado. E o ID não, desculpa, não vou iterar nada, não vou mexer com essa variável, mas o text dela eu vou botar o nome da classe, próxima tela. Eu já sei que quando eu abrir eu vou ver isso aqui, sei que estou no lugar certo. Vamos rodar aqui o app para ver o que acontece. Espera ele estar instalando, na sequência ele vai dar um launch aí na nossa Activity. Tá aí nossa imagem, né? Nosso bonequinho, que vai funcionar como um botão. Vou clicar e chamei a próxima tela. Pô, show de bola! E se eu quiser voltar aqui, ele voltou para a tela anterior. Beleza? Tem mais um detalhe aqui, tá? A gente pode melhorar um pouquinho. Como é que eu faço para enviar uma informação de uma tela para outra? Vamos lá. Aqui eu chamei o intent e dei um start nele, né? O que eu posso fazer? Antes de eu dar o start, eu posso colocar algumas informações dentro desse intent. Então, o que eu vou fazer? Intent, que é o nome da variável, ponto putty extra. O nome vai ser texto e o valor vai ser mudei o texto. Pouca imaginação aí, mas para ficar bem claro o que está acontecendo. Tá? Então, eu estou mandando junto com o chamado dessa intent para a próxima tela um valor interno, um put extra, um valor, algo extra junto com a chamada, que a tag que vai me orientar, né, para saber o que eu estou mandando quando eu for receber, eu vou ter que dizer o que eu estou recebendo. É um valor de texto, um valor chamado texto, desculpa, e dentro dele tem a string mudei o texto, certo? E lá na próxima tela eu vou receber. Só que para eu fazer isso, para eu receber e usar de alguma forma, a primeira coisa que eu tenho que fazer é acessar esse cara aqui, certo? Tem que acessar essa text view. Então eu vou ter que mexer no ID dela. Como é que eu vou mexer nesse ID? Eu poderia deixar a text view, mas para a gente utilizar as boas práticas, né, como eu usei aqui no main, então eu vou botar o nome aqui, text view. Melhor, vou deixar só text, underline, activity, underline, próxima, tela. Eu já sei que é um text nessa activity aqui, já me facilita. E da mesma forma aqui, eu vou criar aqui fora, tá? Dou um create, primeira variável, text view, text, underline, activity, underline, próxima, tela. Galera, parece ser um nome muito grande para uma variável, mas vocês não têm noção de como isso aqui é importante quando o nosso app cresce. Eu mesmo sou craque em me perder com minhas variáveis, por mais que eu acredite que eu estou definindo o mais específico possível, eu sempre me perco. Então, quanto mais específico for o nome das variáveis, melhor, tá? Então aqui nossa text activity próxima tela vai ser um find view by id, r.id. text activity próxima tela. E pô,
Nome grande não é motivo para não utilizar, tá? Não tem preguiça, porque o Android Studio já completa tudo pra gente. Então, facilita muito a nossa vida. Não tem por que ficar poupando aí nome de variável com preguiça de escrever, porque a gente não precisa escrever. Fora o recorte e cola, o copia e cola que é possível também. Então, beleza, eu já estou conectado a ela. O que tem que fazer agora? Criar de novo. Vou botar aqui em cima. Intent igual a new intent. Opa, new integer não, né? New intent. Eu vou ter que importar aqui também, porque eu importei na outra tela, mas não aqui. Tá? Eu não vou chamar ninguém aqui, tá? Então não preciso dar context aqui e nem o nome da classe. Eu vou pegar algo que está vindo na intent. Então eu vou botar intent.get string extra, nome. Foi nome que eu coloquei? Acho que não. Texto. Opa. Texto. Tá? Só que o que acontece? Eu preciso agora jogar isso aqui em algum lugar, certo? Então eu vou criar uma variável aqui. String texto igual a isso, ou seja, eu criei uma variável do tipo string chamada texto que recebe o valor que vier na intent com o nome texto. Assim funciona o getStringExtra. E aqui embaixo, agora depois do textActivity, né, porque eu vou querer mexer nele, então vou dar um textActivity, próxima tela, ponto set text texto. O que eu fiz aqui então? Primeiro eu criei a minha intent e uma variável de string chamada texto que vai receber o valor da chamada dessa intent do que vier com Ctrl Z, com o nome texto, tá? Com tag texto. Conectei a minha variável textView que eu tinha criado aqui com o textView do nosso layout. Então, novamente conectei o front-end e o back-end. E aqui embaixo eu estou dizendo, pega o valor que você recebeu aqui e colocou na string chamada texto e dá um set text, ou seja, bota o valor, pega esse objeto, né, essa variável aqui, a textActivity próxima tela, nesse textView que eu criei, que está aqui no nosso layout, e dá um set text botando o valor que a gente recebeu do getStringExtra. Então, a princípio, quando eu abrir e clicar no nosso bonequinho, ele não mais vai mostrar o valor que eu deixei definido aqui por padrão, que é a próxima tela. A princípio, ele vai mostrar o valor que eu recebi aqui. O que eu estou mandando para cá é a string, mudei o texto. Vamos testar para ver? Não adianta eu clicar ainda porque ele ainda não terminou a reinstalação. Vou esperar um pouquinho. Ele já vai fechar o nosso app, instalar e dar um launch aí nele atualizado. Vou clicar e ele não mandou nada. Por que será que ele não mandou nada? Vamos verificar no código aqui. Assim, o que acontece é que quando eu criei o intent, eu dei um new intent. E na verdade eu não quero criar um new intent. Eu não quero chamar de novo, né? Então eu quero pegar o que eu recebi nesse intent. Então eu vou dar um get intent. E agora sim, claro, o new intent estava vazio, porque eu mandei para cá e criei um novo. Não ia ter informação nenhuma. Então eu vou rodar aqui de novo o nosso app. Esperar um pouquinho. Já instalou. Vou clicar. E tá lá. Nosso valor. Mudei o texto escrito da forma com que a gente enviou. Tá? E aqui eu estou usando o botão nativo do celular. Tá?
Mas só para a gente matar aí mais uma função dos intent, eu vou criar um botão próprio aqui da app para mostrar uma coisa. Então eu vou de novo aqui na Activity próxima tela, tá? Vou arrastar um botão para cá, um button. Tá criado. Eu vou dar aqui os valores, tá? Aqueles 0 de sempre. Interessante você perceber, eu fiz isso aqui de propósito, que o Constraint Layout, quando a gente arrasta um item para ele, né? Ele pega a referência não só da tela inteira, mas também pega a referência utilizando o que já tem nela. Então, como eu arrastei aqui para debaixo do text view próxima tela, você pode ver que o meu zero top, meu zero bottom aqui, ele não centralizou com os extremos da tela, ele centralizou embaixo assim com o extremo inferior da tela, né, com o bottom, só que em cima com o meu text view. É interessante isso, né? Então o que acontece? Eu venho aqui agora, já botei cima abaixo, vou botar aqui 0 de um lado e de outro também, só para ter certeza que vai. Opa! Não quer receber meu 0 aqui porque... Pronto. Tá? Deixa eu de novo centralizar aqui que eu perdi. Cadê? Aí, pronto. Centralizado. 0 em todas as posições, só para ter certeza que esse botão não vai depois se mover aí, tá? E eu tenho um botão aqui que eu vou mudar o text dele para voltar. Tá? Poderia ser uma imagem também, mas vocês já viram que é a mesma coisa, né? Então, eu vou lá na próxima tela. Outra coisa muito interessante aqui, que é uma boa prática, é sempre que a gente tiver, principalmente nos mesmos blocos, tá? Claro, nos mesmos blocos, né? Se tiver em bloco diferente fica difícil, eu agrupar o tipo de linha. Por exemplo, eu vou fazer outro find view by ID aqui, certo? E vou ter que criar outra variável. Então, a variável, beleza, não tem outra opção, né? Só tem uma. Então, vai lá, button. Vamos ver aqui novamente sobre o ID, né? Manter as boas práticas. O meu ID vai ser button, underline activity, underline próxima, underline tela. Então, aqui, button, underline activity, underline próxima, underline tela. Tá? Só que aqui o find view by ID eu poderia botar aqui, tranquilamente. Poderia chegar aqui e botar um button igual a find view by ID, r.id. id. Button activity próxima tela. Tá? Vai funcionar, não tem problema nenhum com isso. Desde que a chamada que eu faça para esse cara aqui, que eu preciso dessa ligação do find view by ID, esteja aqui embaixo dele, embaixo dessa linha, vai funcionar, esteja onde ele estiver dentro desse bloco aqui, tá? Porém, isso fica difícil, porque mais uma vez, quando o nosso código cresce, a organização é primordial. Então, os meus find view by ID preferencialmente devem estar juntos. Inclusive, eu posso até utilizar um bloco de comentário aqui para facilitar. Por exemplo, o comentário aqui no Android Studio funciona //. Tudo que eu coloco depois do //, ele entende que não é código, é só um comentário, é só uma informação. Então eu posso chamar aqui de bloco find view by ID. Ou seja, quem pegar meu código depois que eu tiver aqui sem find view by ID na tela, na minha mesma classe, eu sei que todos estão aqui dentro. E pô, com o nome de variável bem estruturado assim, fica muito fácil para quem não conhecia o meu código se adaptar a ele, beleza? Pô, mas eu preciso de mais de uma linha, por exemplo, o bloco find view by ID, eu quero botar mais uma informação aqui. Eu posso botar aqui, por exemplo, 2 pontos de novo, chamar de parte 1, tá? Mas eu posso também fazer o seguinte, eu posso comentar simultâneas linhas, como
barra asterisco. Tudo que tiver abaixo desse barra asterisco até eu fechar ele vai estar comentado, não vai estar válido. Tá? E eu posso simplesmente escrever asterisco barra, pronto, fechei. Tá? E tudo que eu botar aqui dentro é comentário. Você pode ver qualquer coisa que eu escrever aqui agora, ele não dá mais erro. Porque esse aqui é um bloco de comentário apenas. Tá? E mais legal que o Android Studio facilita a gente bastante. Eu abri aqui a barra asterisco, certo? Se eu clicar aqui no final da linha e der um Enter, ele já fecha para mim. Então, posso aqui, parte 1. E vou continuar. Esse bloco eu criei para colocar os Find View by ID. Beleza? Então são as duas formas de fazer comentário aqui no Android Studio. Vou apagar aqui que eu não preciso desse comentário. Código bem pequeno. Então eu já criei aqui o botão. Né? E o que eu quero fazer aqui quando eu clicar nesse botão? Eu quero chamar a minha intent MainActivity, certo? Sem utilizar o botão do celular, utilizar um botão interno ao meu app. Então, o que eu vou fazer? Criar a função de clique no botão, né? Primeira coisa, botão Activity próxima tela, ponto zero on click listener, new view on click listener, ele já completou para mim. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no nosso main. Vou criar uma new intent igual a new intent. O context, que vai ser, como a gente já sabe, o get application context, e eu vou chamar MainActivity.class, a class MainActivity. Tá? Aqui tem uma coisa também que não ia atrapalhar, porque eu estou dentro de um outro método, de uma outra função, separada daqui. Só que ainda assim é bom a gente utilizar boas práticas. Tá? Eu tenho duas intent, dois objetos do tipo intent com o mesmo nome, e não é salutar utilizar isso. Mais uma vez, quando o nosso código cresce, fica muito difícil de achar esses problemas. Tá? E não só do mesmo tipo, tá? Se eu tivesse aqui, quisesse criar uma intent chamada texto, eu poderia, tá? Porque eu tenho uma string aqui chamada texto, uma intent chamada texto, são de tipos diferentes, não geraria problema. Mas isso no futuro, que gera uma bagunça no nosso código. Então, o ideal é que a gente não tenha variáveis com nome repetido, mesmo que sejam de tipos diferentes. A não ser que seja proposital. Tá? Por exemplo, eu tenho um text view e uma string de text. Ambos são relacionados à mesma coisa, eu quero botar o mesmo nome de variável. Beleza, mas o ideal é estar documentado. Mas, beleza, intent, como eu costumo chamar minhas intent de intent mesmo, eu vou chamar aqui de intent 2. Eu já tenho a intent primeira aqui, vou chamar de intent 2. Beleza? Intent, star activity, intent. Ó, ele já me permite chamar a minha primeira intent lá, tá vendo? Que ela está superior e aí já vira uma bagunça. Porque eu não estou definindo aqui uma classe, não tem context, não tem nada, então isso aqui vai virar uma bagunça, certamente vai executar uma operação ilegal. Então, eu já sei que na intent sem número, é intent 2 que eu quero chamar. Beleza. Só que aqui a gente tem um ciclo vicioso. Isso aqui faz parte do ciclo de vida das activity, tá? Não vem ao caso, não vou falar disso agora. Porém, eu saio da minha intent principal e chamei a minha próxima tela, certo? Eu não fechei esse cara aqui. Esse cara eu deixei aberto. Por quê? Porque isso aqui é meu main, isso aqui é minha tela principal. Não preciso fechar ela, tá? Eu abri o próxima tela por cima. Se quando eu clicar aqui, eu chamar esse cara de novo, eu vou chamar o MainActivity por cima do próxima tela e sem fechar o próxima tela. Como é que eu faço para fechar a próxima tela? Simples, eu dou um finish aqui. Apenas o finish é suficiente para fechar a tela. Só como eu falei, o MainActivity, quando eu chamei o próxima tela.class, eu não fechei, eu deixei ele aberto, porque é a minha classe principal, também a activity principal, não a fechei. Então, eu não preciso chamar de novo ela aqui. Tá? Por que eu não preciso chamar ela de novo? Porque ela já está aberta.
por baixo do meu próxima tela. Então, eu posso apagar isso daqui e apenas dar um finish aqui nessa Activity. Vamos testar para ver? Esperar ele fazer a instalação do nosso app. Abriu, vou clicar. Tá lá, nosso botão voltar está aqui. Quando eu clicar em voltar, beleza, fechou nossa entity e o que estava aberto já. Se eu clicar de novo, ele chama novamente. Se eu clicar em voltar, ele fecha novamente. Então, é isso aí. Bem, galera, é isso aí. Mais um app terminado. Espero que vocês tenham gostado. Se restou alguma dúvida ou teve alguma coisa que eu não deixei claro para vocês, ou se tem algum outro assunto que você gostaria que eu abordasse, deixa uma mensagem aqui embaixo para mim que eu vou responder. Da mesma forma, acessa lá meu site, tudo que eu estou publicando em vídeo, eu estou transcrevendo para lá como artigo, então para quem prefere uma pegada mais em texto, tá tudo lá, o link também está aqui embaixo. Abraço, até o próximo.